Sabe aquela ideia de que a gente colhe exatamente o que planta? Parece simples, né? Mas hoje a gente vai mergulhar a fundo nisso. Vamos explorar uma ideia poderosa que aparece em vários textos antigos, a de que existe uma conexão direta, quase anatômica, entre as nossas ações, a nossa sabedoria e o nosso destino. É uma análise sobre a anatomia da consequência. E para começar, vamos direto ao ponto com um princípio que está lá em Provérbios. É um contraste, preto no branco. De um lado, a mão diligente, a mão de quem faz acontecer. O destino dela? Governar. Do outro lado, a mão preguiçosa. O destino? Trabalho forçado. A mensagem aqui é bem clara. É uma escolha, uma bifurcação com dois resultados completamente diferentes, mas previsíveis. Ok, a gente viu o princípio. Agora, como isso funciona numa escala gigante? O Salmo 78 é quase um estudo de caso histórico sobre isso. Ele mostra como essa dinâmica de causa e efeito não se aplica só a uma pessoa, mas pode moldar o destino de uma nação inteira. E o texto vai direto na raiz do problema. A acusação é direta. Foi uma escolha deliberada de se rebelar, de ser infiel. A ênfase aqui é importante, sabe? Não foi um deslize, um erro acidental. Foi um ato consciente, uma quebra fundamental de confiança. A narrativa se desenrola como um efeito dominó, uma sequência bem clara. Olha só. Tudo começa com a rebelião. Eles ignoraram as orientações. E isso, por sua vez, leva à provocação. E, finalmente, essa provocação resulta no julgamento. É uma corrente lógica, um elo levando ao outro. Cada passo é consequência direta do anterior. E o resultado final? Devastador. Derrota em batalha, a perda dos seus lugares mais sagrados. O ponto crucial aqui é que o texto não apresenta isso como azar ou um acaso do destino. Não, é a conclusão inevitável daquela sequência de ações. É a conta chegando como consequência direta da rebelião. Agora, a gente vai para um segundo exemplo que aprofunda ainda mais essa análise. Em Deuteronômio, o foco muda um pouco. Ele não para no ato da rebelião, mas vai investigar a causa raiz por trás dela, uma profunda falta de sabedoria e de discernimento. O fascinante dessa passagem é o diagnóstico que ela oferece. O problema fundamental, segundo o texto, não era a falta de informação. A questão era uma falha de percepção, uma incapacidade de conectar as ações do presente com os resultados lá no futuro. O texto detalha esse perfil da insensatez, né? Diz que era uma nação sem conselho, sem entendimento. E na prática, o que isso significa? É a incapacidade de olhar para frente, de atentar para o seu fim. Em outras palavras, a falha crítica em conectar as escolhas de hoje com o destino de amanhã. E isso nos leva a uma definição muito poderosa de sabedoria, pelo menos nesse contexto. Não é só sobre acumular fatos, ser uma enciclopédia ambulante. É sobre ter visão de futuro, sobre desenvolver a habilidade de entender para onde as nossas decisões de hoje vão nos levar. Bom, então até agora a gente viu dois exemplos muito fortes de como as ações e a falta de sabedoria por trás delas moldaram o destino de um povo. O princípio é o mesmo. As escolhas têm um peso enorme. E aí surge a pergunta inevitável, né? Se isso acontece com nações inteiras, como essa grande narrativa se traduz para a nossa vida, para a esfera pessoal? Qual é a responsabilidade de cada um de nós? É para responder a isso que a gente vai agora para uma passagem em Lucas. Ela pega todos esses conceitos históricos e os transpõe para o nível individual. Ela transforma tudo isso numa instrução direta e, mais do que isso, urgente. O conceito-chave aqui é a vigilância. E é muito importante entender. O texto não está falando de uma espera passiva, de ficar sentado esperando as coisas acontecerem. Pelo contrário, é um estado de prontidão ativa, de estar preparado e alerta para agir a qualquer momento. E Lucas usa uma metáfora bem prática para explicar isso, a do servo esperando o seu senhor. Pensa só, tem que estar vestido para ação, com as lâmpadas acesas, pronto para quando o mestre chegar. Cada imagem dessa evoca um estado de prontidão e de responsabilidade imediatas. Essa ideia leva direto a um outro princípio fundamental, o da responsabilidade. A prontidão exigida não é a mesma para todo mundo. Ela é proporcional ao que foi recebido. Ou seja, quanto mais conhecimento, quanto mais recursos ou oportunidades, maior a expectativa sobre as nossas ações. Então essa preparação não é só física ou prática. Ela vai mais fundo, vira um chamado para ter consciência,
discernimento, uma necessidade urgente de entender o momento em que se vive. Para destacar isso, o texto usa uma comparação muito poderosa, quase irônica. As pessoas daquela época conseguiam olhar para o céu e prever o tempo, se ia chover ou fazer sol, uma habilidade super útil. Mas, ao mesmo tempo, elas falhavam em interpretar o significado do tempo presente, a urgência do momento em que viviam. Então, quando a gente junta todas as peças, Provérbios, Salmos, Deuteronômio, Lucas, o que emerge é uma mensagem unificada, muito consistente. Seja a ação ou a inação, a diligência ou a negligência, a sabedoria ou a insensatez, tudo gera resultados. Resultados inevitáveis e profundos que definem o nosso futuro. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que ecoa até hoje. Se a grande lição aqui é a importância de interpretar o presente para agir com sabedoria, a questão que fica no ar é como a gente pode desenvolver essa habilidade de discernimento hoje, no nosso mundo tão complexo e acelerado.